Fala, gurizada, quinta parte da nossa aula 2. Hoje a gente vai falar sobre evacuação da autoridade e sobre o comboio. Vamos desenrolar logo para iniciar um cafezinho no padrão, só para dar aquele susto no coração. Vamos desenrolar então a primeira coisa, o conceito, né? O que é evacuação? É a retirada ou a remoção tática do dignitário de um local para outro com a finalidade de resguardar ou preservar a sua integridade física. A evacuação deve ser realizada somente em caráter emergencial, como foi o caso do Trump lá na hora que ele recebeu os disparos, né? Está relacionada diretamente ao surgimento de algum atentado ou situação de risco, incêndio, desabamento que inviabiliza a permanência da pessoa protegida de um determinado lugar. E aí o que interessa é o que a gente vai ter que fazer na hora da evacuação. As etapas, a doutrina subdivide em três etapinhas básicas: a reação da equipe, a cobertura corporal do dignitário e aí sim a evacuação propriamente dita. No que tange a reação da equipe, os agentes se posicionam a uma distância que lhes permita atuar junto da autoridade, como a gente já tinha falado na aula passada. Posicionamento e distâncias entre os agentes e entre estes e autoridades são determinados por vários fatores e não tem um posicionamento certo, uma distância específica, né? Mas quais são os fatores? Localização do público, da imprensa, local do evento, grau de risco ou ameaça e etc. Os agentes atuam com seus sentidos voltados permanentemente às situações e às pessoas circunvizinhas, como a gente já tinha falado, né? Então a gente tem que ficar olhando para os outros e não para a nossa autoridade, porque o nosso dignitário, ele não vai vir dele a ameaça, né? Vai vir de fora. A proteção é estabelecida de modo que haja, através de seus integrantes, uma amplitude de visualização que possibilite apoio mútuo entre os agentes de segurança. Até aqui vocês já estão bisurados, vocês já sabem que é assim que funciona. Agora vamos lá, ocorreu o atentado, o ataque, como é que vai funcionar? O corpo do dignitário tem que estar sempre resguardado pelo corpo de um agente de segurança ou por outra pessoa que faça parte da comitiva. O agente serve de anteparo contra ameaças. E é isso que eu quero que vocês lembrem. Sim, a gente vai se jogar na frente de um disparo de arma de fogo se for necessário. Ocorrendo uma agressão, e aí é isso aqui que eu quero que vocês peguem para a prova. Pode marcar. Agrupamento sobre o protegido. Primeira coisa, oferecendo uma barreira protetora com seus corpos que devem se posicionar entre o protegido e o agressor. Redução da silhueta do protegido. Diminui a possibilidade de o mesmo ser alvejado devido à redução da exposição ao fogo inimigo. Confere? Então a gente se agrupa em volta dele e a gente vai abaixar. E aí a gente vai manusear, entre aspas, o protegido. Como? Com a mão aberta sobre a nuca do protegido. Faz com que o mesmo abaixe o seu centro de gravidade e possa ser direcionado para uma área de escape. Então, se a gente está falando de um mosca, geralmente é um mosca que vai atuar nisso, de prontidão nisso aí, o mosca permanecendo atrás e à direita do dignitário sendo destro, mão esquerda sobre a nuca e preparado para engajar. Confere? Claro que a gente tem os perímetros táticos, a gente já vai ter uma polícia ostensiva, por exemplo, já engajando contra o inimigo. A gente já vai ter os agentes velados, o perímetro tático ali da proteção velada dentro do público, já tentando abrir para ninguém chegar perto dele. Aí sim a gente vai ter essa escolta pessoal aí, esse perímetro, essa segurança aproximada em volta dele, mas caso seja necessário, sim, o mosca vai engajar. Lembrando que para engajamento o mosca é o último, né? Eu só estou mostrando para vocês quais são as possibilidades, mas o mosca é o último recurso a ser utilizado. Em regra, é ele que vai fazer a cobertura corporal, ele que vai pegar e vai direcionar o dignitário, ele que vai ficar em cima, e ele vai ser a pronta resposta para a evacuação. Ele é o primeiro cara que manda em tudo. Tranquilo? Execução da evacuação, os motivos, né? Ameaça, realização de atentado ou problema de saúde. É a equipe de segurança pessoal, dentro da segurança aproximada ou da segurança imediata, caso a gente esteja falando lá da teoria de círculos concêntricos modificada, né? É ela que decide a evacuação da autoridade. A evacuação deve ser rápida, mas sob controle, concomitantemente à reação e à cobertura corporal, a fim de que a proteção seja mantida. Então, tudo que eu falei aqui agora é o que resume isso que a gente leu aqui, né? A gente vai ter a reação, seja por parte da equipe ostensiva, a própria velada, tudo depende de qual que vai ser a proximidade do agressor. A equipe de segurança pessoal retira a autoridade do local. O pessoal de segurança de área neutraliza e prende os autores do atentado, que foi o que a gente falou. E a área ela pode ser, pensando agora, estamos falando da teoria dos círculos concêntricos modificada. A FGV gosta muito, né? Segurança de área aproximada e segurança de área mais afastada. Então a gente tem a segurança pessoal retirando
a segurança de área aproximada, impedindo que outras pessoas do público cheguem perto dele, e a segurança de área afastada, neutralizando o agressor, caso esse agressor esteja, por exemplo, com uma arma longa, seja um sniper, alguma coisa assim. A evacuação da autoridade poderá ser realizada via terrestre, aquática ou aérea. O hospital de sobreaviso, que eu já falei para vocês, são pontos de apoio, pontos de fuga. Ele já tem que ter um leito, uma sala, um quarto esperando para ele. Será informado caso necessário o deslocamento da autoridade para lá. Caso a autoridade não se desloque para o hospital, deverá ir para algum ponto de apoio. Entenderam o raciocínio lógico? Não foi para lá, vai para uma delegacia, vai para um quartel, às vezes vai para um apartamento que é alugado, que é lá perto, que os caras alugam somente para servir de ponto de apoio, para ser uma evacuação rápida, uma área de escape muito rápida. É assim que acontece. Pegaram o bizu, né? Vou fazer uma questãozinha então para ver se vocês estão bisurados. FGV, agente da Polícia Judicial. O agente de segurança pessoal de uma autoridade, aquele que recebe uma atribuição específica quanto à atividade ou missão a ser desempenhada. Ele integra ou age em proveito da equipe de segurança pessoal. E aí eu quero saber quais são as atribuições do agente de segurança pessoal. Obviamente, é a letra C, né? Posicionar-se de modo a proteger a autoridade e evacuá-la nos casos de emergência ou perigo. Foi tudo que a gente viu aqui. Todos os outros fazem parte de outras equipes, né? Seja ostensiva, seja velada e etc. Tranquilo? Tem que ser a letra C, de Charlie. Fácil, né? Bom, então agora vamos falar sobre comboio, sobre escolta motorizada. Trata-se da utilização de veículos por agentes especializados para a realização do acompanhamento veicular do dignitário durante seus deslocamentos, embarques e desembarques, de maneira a garantir sua permanente proteção. Quem que vai executar? Os mesmos que realizam a escolta pessoal a pé. Então a ideia é que se a gente tem 4 agentes realizando uma escolta a pé, na hora de embarcar no carro, a gente já vai ter sim uma estrutura para onde eles embarcam, quais carros eles embarcam, como é que fica, como é que funciona. Complementado sempre pelos motoristas e guarnições ostensivas, né? A única diferença é que é sempre desejável que haja um motorista específico diferente da escolta. Isso é desejado. Na prática, isso acaba não ocorrendo. O mesmo cara que faz a escolta às vezes vira motorista. Entenderam? Por quê? Por que é ruim isso aí? Porque se eu preciso empreender fuga, eu tenho que entrar no carro primeiro. Então a autoridade está entrando no carro e eu estou entrando no carro ainda. Se já tem um motorista e eu sou o segurança, a gente consegue colocar ela no carro e o motorista já está pronto para dar partida e ir embora. Mas na prática, por falta de efetivo, infraestrutura e etc., às vezes, muitas vezes, o agente de segurança pessoal é o motorista. Estrutura da escolta, que é uma estrutura que cai em prova, né? Mas é bem tranquilo. A simples é com um veículo de segurança, ou seja, a gente vai ter o VIP e o veículo de segurança. Médio, 2 veículos de segurança. E acima de 2 a gente já chama de complexo ou rigoroso. E claro, tudo depende da situação e da disponibilidade de veículos, né? Então, o mínimo que a gente tem aqui para um deslocamento veicular são 2. A viatura do dignitário que vai à frente e o veículo de escolta que vai atrás, como se fosse o Mosca. Esse cara aqui é o Mosca. Lembrem, para nunca mais esquecer, quando a gente tem um segurança apenas, ó, o dignitário vai na frente e a gente tem um Mosca aqui, não é assim que funciona? Pronto, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio lógico. O Mosca não vai na frente, o Mosca vai atrás. Se tu vai na frente, tu não consegue ver o perigo, tem que ficar olhando para trás para ver o que está acontecendo com o dignitário? Não, né? Médio padrão, a regra básica, né? A gente vai ter o carro de segurança 1 e o segurança 2 e o dignitário no meio. E aí a gente pode ter o complexo, rigoroso, e pode ser de vários tipos. Aqui eu só trouxe um, e esse aqui é muito parecido com o que eu fiz para levar preso de uma penitenciária para outra, né? Então a gente vai ter os batedores, que vão ser geralmente os motoqueiros. A gente vai ter um veículo na frente, que vai à frente. Aqui está a 500 metros, mas no nosso ele ia a 200 ou 300, se eu não me engano, pelo briefing. Indica-se que ele vai mais à frente exatamente para ir abrindo caminho, para ir fazendo segurança, para entender o que está acontecendo, como se fosse a, a equipe avançada, aquela da equipe de execução. A gente vai ter seguranças. Cadê? A comitiva do nosso dignitário. A gente vai ter. Cadê? Segurança 1, 2, 3. A gente vai ter o fecha comboio. A gente vai ter o segurança 1 e a gente vai ter. Podemos ter
o nosso dignitário aqui, como regra, né? Mas ele pode estar para trás, a gente pode ter 2 seguranças na frente, mas em regra ele fica aqui. Podemos deixar ele aqui, claro. Colocamos aqui do jeito mais seguro que tem, com o batedor em volta do carro. Precisa? Na prática, vocês não vão ver isso aqui não. Vocês vão ver esses batedores na frente. Vocês vão ver talvez 2 batedores do lado aqui, né? Que aí eles não vão funcionar como batedores, mas eles vão funcionar como uma segurança mais móvel, mais flexível, né? Mas o dignitário, o carro pode vir aqui para trás, pode vir mais para trás, né? A comitiva dele fica aqui por último. Tranquilo? Ah, tem o carro reserva também, né? Caso precise utilizar, caso precise trocar furo e pneu, alguma coisa assim. Vamos falar sobre esses caras aí, mas antes vou fazer umas questõezinhas. No deslocamento motorizado de uma autoridade, o mínimo aceitável são 2 veículos. O da equipe de segurança pessoal que segue avançado e o do dignitário que se desloca à retaguarda. Tá certo isso? Tá errado, né? Quem vai à retaguarda é o de segurança, né? Qual que foi a banca? CESP, para variar, né? TJDFT 2008. Agora da FGV para inspetor da Polícia Judicial. Um dos últimos concursos que teve de inspetor da Polícia Judicial em 2024. Ele vai dar um conceito. O comboio motorizado possui um número variável de veículos utilizados para deslocamento, segurança de dignitário ou autoridade. Pode variar segundo o grau de risco, o nível do dignitário, da autoridade, a disponibilidade de veículos. Inclusive, isso aqui foi algo que caiu na prova do MPU, né? Caiu exatamente essa questãozinha aqui. As alternativas eram quais são os fatores que fazem variar aí o número de veículos. Aí a alternativa falava exatamente sobre isso aqui, o grau de risco, o nível do dignatário ou da autoridade e a disponibilidade de recursos, né, que a gente fala, né, que nesse caso é de veículos. É consenso doutrinário que o comboio motorizado será constituído por, no mínimo, a gente já sabe, né? Cadê? 2 veículos. Fechou ou não fechou? Todas. Tá fácil, né? É isso aí, a ideia é essa. Então vamos lá. Fatores para a constituição da escolta, o grau de risco, o cargo exercido pelo dignitário, circunstâncias da missão, características do próprio itinerário, o grau de segurança exigido, localização do evento, disponibilidade de recursos, veículos, pessoas, etc. Questãozinha que caiu para o MPU. Vamos falar então agora sobre o veículo do dignitário. Antes, pausa para o café. Pode ser um veículo comum, em regra, vai ser. Antigamente o Bolsonaro utilizou muito Fusion, acho que era, né? Pode ser um veículo construído, adaptado especialmente para esse fim? Pode tranquilamente. Estrutura, blindagem reforçadas, geralmente é um carro blindado, é isso. É recomendável que ele se posicione preferencialmente no banco traseiro do lado direito. Vamos lá. Isso aqui eu vou ensinar para vocês. Esses aqui são os bancos do carro. Aqui está o carro, o farol. Farol. Sua, não sabe desenhar porra nenhuma, não sei, mas é isso aí. Tá aqui para frente o banco e o banco traseiro. De novo, a gente vai ter o motorista. A gente vai ter segurança. Oxi. Oxi. A gente vai ter o dignitário aqui, ó, banco traseiro no lado direito. E muito bom que a gente tenha também um outro segurança aqui. E aí o mosca, ele pode estar tanto na frente quanto aqui atrás, tudo depende do que é melhor, né? Tem gente que gosta muito do mosca aqui na frente, porque fica mais rápido na hora de desembarcar, ele abre a porta pro dignitário. Eu prefiro o mosca aqui atrás, porque esse cara vai abrir a porta e esse cara que ele vai deslocar, é quando o dignitário sair, ele já fica atrás dele, tá? Esse é o preferível. Do lado direito e atrás. Por quê? Do lado esquerdo e atrás vai ficar um segurança. E ele vai fazer a segurança do motorista. Porque esse cara aqui, o carona, ele tá armado, ele consegue engajar se precisar, ele tem mais mobilidade. O segurança está dirigindo. Então quem é que está cuidando do segurança? O cara que está atrás dele. Né? Não vai poder deixar o dignitário atrás dele. Então tu tem o motorista, tu tem o dignitário, que não está armado, que não sabe manusear nada, do lado esquerdo, do lado direito está bombando, todo mundo preparado para a guerra. Não. Então a gente tem que manter esse equilíbrio. Entenderam o raciocínio lógico? Esse é o raciocínio lógico. O segurado pode, depender das circunstâncias do desembarque ou para aumentar a sua segurança, ter a sua posição alterada.
Sim, a gente sabe que se ele for ter que desembarcar desse lado aqui, então ele fica desse lado. Entenderam o raciocínio lógico? É uma regra que a gente utiliza ele atrás e do lado direito. Sempre que possível, o lugar à frente, à direita, deve ser reservado ao agente, cadê? Do segurança pessoal mais aproximado, o mosca que a gente fala, né? Eu prefiro que o mosca, já falei, atrás e do lado dele. Sempre que possível, o motorista deve pertencer ao mesmo órgão e manter um perfeito entrosamento com o restante da segurança. Os veículos de cobertura, bora lá, que eles vão fazer a segurança aproximada, destinados à ação imediata contra a ameaça do veículo protegido. Veículo que antecede, veículo que se desloca atrás do protegido, formando uma composição mais integrada, semelhante à escolta pessoal. Então, o do protegido está aqui, a gente tem os veículos na frente e atrás. Corresponde ao perímetro de segurança pessoal, no âmbito mais interno, que atua junto ao protegido, tempo que perdurar o deslocamento veicular, embarque e desembarque do dignitário. Inclusive, a gente tem uma regrinha aqui na hora que o dignitário desembarca, de como é que os caras eles saem, quem é que vem para cá, toda uma regrinha. Os motoristas, tanto do carro do segurado quanto do carro de escolta, deverão estar convenientemente entrosados, devem combinar códigos, né, piscada de farol, seta e etc. Os veículos de cobertura são destinados exclusivamente ao pessoal de segurança. Somente em casos excepcionais outras pessoas poderão ser conduzidas neles, mas em regra não é somente para segurança, exatamente porque vai fazer a cobertura, vai ter que engajar, vai ter que trocar tiro, vai ter que entrar em um perseguimento é bom, uma perseguição. Na verdade não é perseguição, né? Acho que veio o acompanhamento junto com perseguição, virou perseguimento, né? É um acompanhamento tático. O veículo de segurança que segue à frente do dignitário, carro piloto, S1, segurança 1, não simplesmente carro 1, tem a função de proteger a frente deste, identificando o itinerário, possíveis riscos, pontos sensíveis, áreas que possam constituir em ameaças e vai falando pelo rádio para os outros. A marcha do comboio será regulada pelo primeiro veículo, tomando cuidado para não imprimir desnecessárias manobras e acelerações bruscas, as quais possam desagradar o dignitário que está sendo transportado. E além disso, tem que lembrar o seguinte: comboio não é velocidade, é unidade. Confere? O comboio ele vai ser uma unidade. Então não adianta eu sair acabando todo mundo no trânsito e quando olha para trás, deixei todo mundo para trás. Não pode isso aí. Também não dá para sair chamando atenção. Não. A ideia é que seja discreto, que seja rápido na medida do possível, dentro do limite de velocidade da pista. Que não saia estuprando todo mundo no trânsito, batendo, o dignitário lá. Não, não precisa disso aí não, tá? Lembrando que é unidade. Então, todas as manobras que vocês forem fazer, você tem que lembrar que é como se fosse um grande veículo. Então, não dá para passar um carro e já entrar na frente dele, sendo que os outros carros não vão conseguir passar. Então, tu vai ter que, se tu for passar algum carro, tu vai ter que passar, tu vai ter que indicar que tu vai passar ele, e tu vai ter que ir mais para frente para que dê tempo de que todo mundo passe esse veículo também. Entendem isso aí? Vocês não vão trabalhar e manobrar sozinhos. O princípio da maniabilidade. Tem que entender isso aí. É um corpo só. O veículo de segurança que se desloca atrás do dignitário, que é o S2, segurança 2, permanece junto do mesmo, deve manter-se em condições de proteger a retaguarda, controlar ultrapassagens através da utilização de técnicas de bloqueio quando em movimento parado. Isso aqui acontece muito, muita gente quer entrar no meio. Não pode, vocês vão segurar, grudar bem no dignitário, não deixar ninguém entrar. Às vezes vai ter que abrir o vidro, às vezes não, né? Na prática, muitas vezes vai ter que abrir o vidro, vai ter que falar com o cara, porque os motoristas não sabem, não entendem isso aí. Um monte de carro preto tudo junto, foda-se, quer entrar no meio. Aí vai ter que falar, vai ter que mostrar pro cara que isso aqui é um dignitário, teu carro é um segurança. É um terror. Proteger os flancos, ou seja, os lados, exatamente por causa disso aí. Manter contato visual com o veículo do dignitário, ficar atento a possíveis ameaças. Tentar antecipar paradas e viradas não avisadas. Não permitir que outro veículo se coloque entre este e o do protegido. Quando parado, manter distância suficiente para manobrar e ultrapassar se necessário. E aqui tem uma regrinha muito boa regrinha. A regrinha que a gente sempre pare com espaço para manobrar direto, para não ter que ficar, para sair direto, né? Vira o volante para a esquerda, vira para a direita, já sai, não tem que ficar manobrando ré e etc. Então, o primeiro veículo que vai parar lá na frente, ele vai parar com uma distância boa. Geralmente, ele vai parar onde? Na esquina ou em um local que dê para ele conseguir sair. Quem vai parar atrás dele, a mesma coisa, não vai grudar, vai parar com uma boa distância. Então, se vocês forem ver tecnicamente, os carros eles não podem estar muito grudados como a gente para normalmente no trânsito. Vocês vão ver uma boa distância aí.
Professor, mas tem uma técnica que se eu puxar o freio de mão, não tem problema. Essa técnica a gente aprende, a gente utiliza ela, só que é uma técnica que é mais arriscada, então precisa, se a gente consegue só parar 50 centímetros, 1 metro mais afastado, a gente para. É só isso. É o veículo de proteção que tem por missão resguardar os veículos das ameaças vindo da retaguarda e dos flancos. Posição imediatamente à retaguarda do veículo da autoridade, mantendo sempre a mesma distância, de modo que possa cumprir sua missão com presteza e oportunidade. Não deve permitir infiltração de outros veículos à frente, deve impedir sempre que possível que veículos possam posicionar-se ao lado do veículo do protegido. Então é como se fosse uma pessoa mesmo. Um veículo tentou ir para o lado do protegido, vocês vão pegar o veículo, vão jogar e não vão permitir. É importante a sincronia entre este e o veículo do dignitário, por meio sempre do rádio ou WhatsApp, mas o rádio nesse caso é melhor, é mais fácil. Por ocasião do desembarque do dignitário, o veículo coloque-se imediatamente atrás do veículo protegido, de modo que os agentes possam desembarcar antes e embarcar logo após o dignitário, que eu falei que tem uma regrinha, né? Para, desembarca antes, já para fazer a proteção pessoal. Quando o dignitário desembarcar, eles já vão estar lá. É assim que funciona. E na hora que o dignitário ele for entrar, ele entra e vocês ficam esperando para ver. Beleza, embarcou, beleza, agora a gente embarca. É assim, não é modo bicho. Porque se vocês embarcam antes, o dignitário não embarcou, aí alguém pode atirar nele. Entenderam o raciocínio lógico? Veículo de varredura, usado em grandes operações, um esquema de segurança com dignitário muito importante. Trata-se de veículo avançado que se desloca 100 metros à frente dos veículos de cobertura. Vocês vão ver que tem uma discrepância, isso é 500, 600, isso é 200, isso é 300. A escolta que eu fiz foi de 200 a 300 metros à frente, que é entre 100 e 500, né? Não tem probleminha não. A doutrina, ela gosta de falar de 100, tem doutrina que gosta de falar de 500, tudo dependendo do tamanho da escolta, tudo dependendo da complexidade, do grau de risco, etc. Tem por missão verificar itinerário, posicionamento do policiamento a pé, condição de segurança, etc. Pode ou não ser identificável como uma viatura descaracterizada. O melhor, o mais aconselhável é que seja uma ostensiva. Porque daí todo mundo consegue ver que atrás desse cara vai vir um comboio. É a melhor coisa que tem. A não ser que eu queira utilizar um veículo de varredura descaracterizado, que ninguém saiba exatamente que, para não mostrar que tem um comboio. Para ninguém saber que tem um comboio, tá tudo velado. Aí vai uma viatura na frente só avisando. Aí beleza, mas se é um comboio ostensivo, a viatura é ostensiva. A primeira e a última eu gosto que seja ostensiva, né? Veículo fecha comboio, que é o último, utilizado em grandes operações, um esquema de segurança de inventário muito importante também. Oferece maior amplitude do perímetro de segurança e garante pronto emprego de efetivos especializados. É o último veículo. Tem por missão sinalizar o final da mesa, ou seja, do comboio, né, ou da missão. Quando houver necessidade, impedir infiltrações e ultrapassagens. Deve ser preferencialmente ostensiva, né? A primeira e a última eu gosto que seja ostensiva. Veículos balizadores, né? Qual que é a finalidade? Proporcionar maior controle e coordenação escolta, aumentando segurança nos deslocamentos, com reforço na segurança lateral e mantendo veículos não pertencentes ao comboio afastado. É muito melhor que tenha as motos como veículos balizadores para impedir os flancos, que ameaça se aproximam dos flancos, do que eu pegar o meu carro que está atrás dele e ficar embicando do lado. Pode exercer controle de tráfego em semáforos e cruzamentos. Na verdade, isso é o que eles fazem muito, é isso que eles fazem, demais, 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 exatamente para abrir o caminho. Ponto negativo, muita visibilidade à escolta e causa considerável alteração no cotidiano da cidade onde atua. Se tem balizador, acabou. Tem balizador, tem batedor, acabou. Não tem o que fazer. Todo mundo vai ver a escolta. Todo mundo vai saber como é a escolta de uma autoridade. À frente da escolta, regular a velocidade, determinando velocidade, eixo de deslocamento, devendo para tanto ser do tipo ostensivo, sempre ostensivo. A retaguarda do comboio funciona como fecha comboio, suprindo a ausência ou reforçando ações de veículo fecha comboio. Então não tem um veículo fecha comboio, joga as motos atrás. À frente e ao longo da escota, balizadores de itinerário, bloqueando acesso, que esse aqui é o que mais acontece. Cruzamentos, veículo em deslocamento, abrindo espaço de modo que o itinerário se mantenha livre ao prosseguimento do comboio. E ao lado do dignitário, como segurança, realizando a proteção lateral do veículo do dignitário. Aqui é realmente quando a gente precisa de uma escolta, precisa de um comboio
complexo, a gente precisa garantir mesmo a segurança. Ele está sendo ameaçado, a gente joga do lado também dele, é o presidente da República, é STF, vai fazer uma passeata, um comício, alguma coisa, joga todo mundo do lado também. E o veículo reserva, que pouca gente fala, né? São destinados à substituição dos veículos do dignitário da escolta de segurança, que devem possuir as mesmas características deles. É igual. Utilizando, inclusive, quando o veículo do dignitário for de transporte coletivo, van, micro-ônibus, ônibus. Não tem problema. Utilizada em esquema de segurança que necessita de um grande aparato e quando houver deslocamentos rodoviários, né? Pode furar pneu, pode dar um problema no carro, não dá para parar, né? E aí, não tem um reserva? Tem que ter, né? Procedimentos gerais de segurança. Manter a distância. Ah, aí eu separei, ó, por distância. Agentes, tá vendo aqui, que fica bonitinho, e veículos. Eu que separei, eu falei assim, a doutrina atrás, mas eu acho legal a gente separar aqui. Então, o que tange a distância é manter distância e velocidade adequada entre os veículos, de forma a impedir tentativas de infiltração no comboio, a gente já falou sobre isso. Permitir frenagem rápida, sem haver choque, sem ainda permitir mudança de pista. Manter sempre a distância adequada do veículo à frente, a fim de ter condições de manobras rápidas. Evitar permanência atrás de veículos lentos, como ônibus, caminhões ou mesmo caminhonetes, que possam dificultar a visão. Dirigir afastado do meio-fio e, sempre que possível, próximo à linha divisória das pistas, possibilitando mais opções em caso de fuga. Já falei para vocês em outras aulas, né? Tem 3 pistas de rolamento, por exemplo, fica na do meio. Sempre que possível, evitar paradas próximas a ônibus, veículos fechados, caminhões, meio-fio, fila de coletivo, carrocinha de vendedores ambulantes, etc. São todos possíveis ameaças. A gente manter o armamento em condições de pronto emprego. A gente tem técnicas também de como é que a gente vai fazer o engajamento sentado, para onde que a gente vira, como é que a gente faz, quem é que fica com a arma longa, como é que faz o engajamento. O integrante da escolta motorizada que primeiramente observar alguma ameaça e sua iminência deve alertar os demais integrantes pelo sistema de comunicações com termos previamente combinados, como a palavra emboscada, indicando em seguida a localização da ameaça e sua dimensão. Tudo isso aí no briefing, tudo isso aí no planejamento de segurança vai ser indicado de como é que a gente vai conseguir fazer da forma mais sucinta, concisa, objetiva, rápida e simples. Para ninguém ficar, o que ele falou? Não, já tem que saber. Prioritariamente deve preocupar-se com a retirada da pessoa protegida para um local seguro, estabelecendo sequência. Proteção da autoridade, ó, proteção, remoção e reação adequada. Entenderam o raciocínio lógico? Solicitar apoio imediatamente com os meios de reforço disponíveis, engajar-se na luta somente se extremamente necessário. Em caso de ataque, procurar manter-se em movimento, nunca parar. Atentar para a possibilidade de existência de emboscadas duplas, né? Então, às vezes, um é só para te distrair, exatamente para tu perder ali a concentração, né? Entrar na pista que ele quer ir lá, vai ter sim a pista toda fechada para emboscar vocês. Ou a gente, né? A equipe deve adotar ações rápidas e agressivas, porém sempre compatíveis com a situação, né? A direção ofensiva, nesse caso aqui, geralmente é a melhor solução. Atentar sempre para ruas ou saídas laterais de fácil acesso que possam originar atentados. Tange aos veículos, estacionar sempre de forma que fique preparado para uma saída rápida, que foi o que eu falei, evitar permanecer sentado ou muito próximo ao veículo estacionado para evitar que seja facilmente rendido, né? Então a gente tem algumas regrinhas, né? O veículo fica, se tu vai estacionar e tem motorista, o motorista fica, mas a gente tem um agente de segurança próximo que consiga visualizar 360 o carro. Se eu ficar muito próximo ao veículo, eu não consigo ver o que está vindo atrás dele. Então ele vai ficar numa posição estratégica, ele consiga ver todo o carro em volta do carro e quem vai chegar perto. Se tu é o motorista e o segurança pessoal, aí fudeu. Confere? Tu tá junto com o dignitário, abriu a porta para ele, ele entrou, quando foi dar a volta, alguém chegou e rendeu vocês. Esse é o problema, né, do motorista ser o segurança pessoal. Veículos inspecionados e vistoriados, variar rotas e prever sempre itinerários alternativos. A gente já falou sobre isso aí, a rotina é uma vulnerabilidade, né? Evitar veículos com mais de 2 anos de uso, tem que ser novo, tem que estar sempre vistoriado. Manter tanque de combustível sempre cheio e realizar manutenção básica para diminuir risco de falha mecânica em momentos críticos. Eu já tive problema com isso aí com uma viatura. A gente teve que fazer uma perseguição, de saiu, perseguição não, acompanhamento tático, também acompanhamento tático. O colega acelerou, o carro não veio. Perdemos o cara. Porque às vezes acontece, viatura do estado, a gente utiliza muito, né? Na hora que tem que utilizar, e aí às vezes acontece.
É necessária muita atenção nas estradas e saídas de garagem que exige algum tempo para sua abertura, deixando os veículos expostos à abordagem. Esses são os momentos mais críticos, né? Em regra, a gente tem como segurança que 2 seguranças, um de cada lado do portão, enquanto o veículo com o dignitário sai. Aí os seguranças entram, se tiver que fazer algo assim. Ninguém dentro do carro, não dá para ficar todo mundo dentro do carro, no caso, né? E aí o portão abrindo bem na manha. Aí pronto, já tem um cara lá com uma AK-47 na cara. Não, não é assim que funciona. Então primeiro o segurança sai, confere se não tem nada, levanta a porta da garagem e sai o dignitário. Se por algum motivo essa é a única saída, né? Caso algum pneu fure, é melhor continuar rodando até um lugar seguro, evitando sofrer um assalto ou sequestro. Os vidros do carro nunca devem ser abertos em semáforos quando abordagem de vendedores ou pedintes. A gente não abre vidro, porque às vezes eles são exatamente a isca para a gente abrir e alguém chegar e abordar a gente. Suspeitar de qualquer veículo que pareça segui-lo. Isso aqui, inclusive, esse tempo eu achei que tinha um veículo me seguindo. E aí, o melhor que tu pode fazer é o quê? Altera a tua rota, não vai para casa, né? Altera a tua rota e começa a fazer coisas estranhas que ninguém faria, né? Por exemplo, eu comecei a dar volta, eu dei 2 voltas na mesma quadra para ver se o cara via atrás de mim. O cara não ia ficar dando volta, né? Numa quadra aleatória. Aí ele não deu, ele foi embora. Então eu achei que ele estava me perseguindo, mas não, teoricamente não estava. Atenção especial com motocicletas, né? Principalmente com 2 caras na moto, fodeu, né? Atenção aos acontecimentos à frente do veículo, então a gente não dirige olhando para o carro da frente, a gente dirige olhando para a pista lá na frente, né? Colisões, incêndios, outros obstáculos na pista, né? É importante ter sempre 200 a 300 metros livre à frente, eu tenho que conseguir ver. Nos semáforos, evitar ser o primeiro carro da fila, permanecer sempre com o veículo engrenado, mantendo uma distância tal do veículo da frente que permita a manobra de fuga, que eu já falei isso aí, muita gente. E eu mesmo no trânsito, às vezes, vou parar no semáforo, não é um carro automático, o que a gente faz? Pô, bota em ponto morto, tira o pé da embreagem, fica só segurando o freio. Se alguém tentar atacar a gente até botar na primeirinha e sair, demora mais, né? Professor, mas eu sou rápido, sou o Brian. Não é não, cara, não é não. Não vai ser mais rápido do que com o carro já engrenado. Estar sempre pronto para tomar uma atitude de fuga de defesa. O veículo deve estar sob total controle, rodando em velocidade normal. Se estiver devagar, facilita ataque e em velocidade excessiva cria chance de acidente. O risco de um acidente de trânsito será maior ou será igual ao de um atentado. Então não adianta andar rápido, porque acidente de trânsito é muito mais fácil de acontecer do que um atentado, e se ficar mais rápido, pior ainda. Cinto de segurança deve ser usado regularmente, pois ele protege em caso de acidentes ou impactos violentos numa fuga, além de ser um obstáculo no caso de tentarem arrancar a pessoa do veículo. Os agentes devem sempre treinar a forma mais rápida e apropriada de se desvencilhar do cinto de segurança e de abrir a porta do veículo para que não haja perda de tempo no momento de confronto, né? Então, a gente tem uma doutrina que a gente vai utilizar o cinto de segurança para os veículos e para os deslocamentos, e para abordagem a gente tira o cinto, né? Então a gente tem um gapzinho ali ele vai abordar, vai abordar. Então o que vai fazer? Vai tirar o cinto, vai sacar a arma e o carro vai estar parando. Na hora que o carro parar, tu já vai estar sem cinto e com a arma em punho para abordar, para sair do veículo e etc. Então é um gapzinho ali que quando o carro está parando, tu tira o cinto. Se alguém te abordar e tu tiver com o cinto, acabou. É muito difícil. Não, a gente tem a técnica para tirar, mas não é uma técnica, não é algo infalível, algo que vai mudar muita coisa na vida, né? Então, a ideia é sempre prevenir, remediar. Nesse caso, eu acho muito difícil mesmo, muito mesmo. Em locais de evento ou quando o comboio estiver estacionado, os motoristas são os responsáveis pela segurança dos veículos, devendo manter-se desembarcados e vigilantes. Então, lembrando que o motorista ele vai ficar embarcado na hora que a autoridade vai entrar. Então, ele embarca e fica lá. Aí a autoridade entra. Se a gente vai estacionar, vai deixar a autoridade ficar 2, 3 horas, obviamente o cara não fica dentro do veículo. Mas ele vai embarcar no veículo e vai ficar autoridade e vai esperar a autoridade chegar. Então, geralmente acontece dele embarcar alguns minutos antes, 1 minuto antes, 30 segundos antes, ele vai ficar lá dentro do veículo. Entenderam o raciocínio lógico? Foi o que eu falei anteriormente. Então, ele está lá dentro do veículo enquanto a autoridade está embarcando. Tranquilo? Deu para entender isso aí? Se ele for o único, ele que vai embarcar a autoridade, embarca a autoridade, depois dá a volta e aí se embarca no carro. Não é aconselhável nem um pouco isso aí, né? Tranquilo?
Aqui a gente vai fechar, eu vou fechar, já que a gente já fechou em 34 minutos aqui de aula. Daí a gente vai fazer uma outra partezinha que vai falar somente sobre esses procedimentos em residências, ambientes confinados e etc. Então, bora seguir evoluindo, meus queridos.